Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Muita saudade mais uma vez de vocês, fazem muita falta na minha vida e a gente vai driblando os problemas que nos acometem, né? Com muita vontade, com muita resiliência e acima de tudo com muito amor, né? O amor nesse momento ele é extremamente importante, então disseminem um amor para que a gente consiga se superar a cada dia, tá bom? E também por meio da literatura, né? Pela representação da vida. Acho que num momento como esse é muito importante a gente ler, a gente entender a literatura, ver o que grandes escritores deixaram pra gente como lição de vida. A gente está literalmente aprendendo, né? Uma grande lição de vida e por meio da literatura a gente consegue ter outras lições de vida e, consequentemente, nos fazermos melhor como seres humanos, tá certo? Galera, mesmo esquema que a gente vai pensar na redação, nessa primeira semana, o objetivo é organização. Muita coisa nova, muita adaptação por parte de todo mundo, todo o corpo docente da escola, os coordenadores, diretores, secretaria, gente, todo mundo de alguma maneira está aprendendo, está se adaptando. Então eu acredito que num momento como este, a priori, o mais importante é a gente procurar se organizar. Se organizem, horário, qual vai ser o horário. Não deixe para assistir aleatoriamente as aulas, não façam isso. Sejam metódicos, gente, sejam sistemáticos, principalmente quem já tem uma tendência a ser desorganizado. Essa é a dica, é a orientação que eu dou. Por quê? Porque senão você vai se distrair, você não vai se policiar, você vai deixar a aula escapar, você vai deixar exercícios para fora. Lembrando, lá na frente vai continuar um vestibular para te cobrar. Então, nesse momento, realmente a gente precisa ter bastante disciplina, tá certo? Bom, então vamos lá. Resumo, um slide, quero orientá-los no sentido de mostrar o que a gente viu até agora neste terceiro colegial. Olha o tanto de coisa, né? Lembrando que o nosso terceirão, ele é um resumo do primeiro e do segundo colegiais. Ou seja, não tem como a gente trabalhar de modo contundente todas as escolas literárias, os escritores, por uma questão óbvia chamada tempo, tá? Isso significa dizer que o terceiro colegial ele exige ainda mais de você, né? Por isso que é o tal do terceirão. Porque é o terceirão, realmente ele é grande mesmo no sentido das matérias, tá? Só aí, gente, nossa, tem tanta coisa importante para vestibular e eu já começo destacando o primeiro. Figuras de linguagem. Eu acabei de falar para o primeirinho, né, para o primeiro colegial, como é importante o estudo das figuras de linguagem no primeiro colegial, no segundo colegial e no terceiro colegial. Por quê? Cai todo ano em vestibulares. Vale a pena fazer uma revisão muito sólida sobre figuras de linguagem. Pega seu caderno, olhe lá as figuras de linguagem. Neste ano, eu passei para vocês, o terceiro colegial, outras figuras que eu não havia passado no primeiro colegial. Por quê? Por uma questão, novamente, de tempo, mas no terceiro colegial a gente vai vendo o que mais cai nos vestibulares. Por isso que eu dei um toque maior aí nas figuras de linguagem. Ao contrário do trovadorismo, do humanismo e do classicismo, que a gente fez aquela coisa bem rápida, né? Só que isso não significa dizer que também você tem que acompanhar essa rapidez. Ou seja, vá lá no seu caderno do primeiro colegial, revise essas matérias, leia, moçada, tem que ler. Por quê? A gente vai agindo com números, com probabilidade, mas nada impede do Enem, por exemplo, né, trazer uma cantiga trovadoresca, o teatro do nosso Gil Vicente, ou ainda mais antologicamente falando, o Camões, tá bom? Beleza? Vale a pena um resumo de tudo isso daí, a revisão. Numa aula em que acho que algumas pessoas faltaram, a gente iniciou o estudo do Barroco e dos poemas escolhidos do Gregório de Matos, tá? Essa aula eu imagino que muita gente possa ter perdido. Vá atrás, tá? Vá atrás, a gente ainda, claro, né, precisa ver os poemas dele, a gente teve algumas questõezinhas de horário, mas a gente vai ajeitar tudo isso daí. O importante, por isso que a questão da organização, né? Vá lá, faça a revisão do Barroco, daquilo que eu dei do Gregório de Matos, e também a revisão do realismo e do início do Quincas Borba. Lembra naquela aula que a gente juntou o segundo e o terceiro colegiais? A gente fez todo o processo de panorama histórico, contextual do realismo, e depois a gente finalizou a nossa aula falando sobre a teoria do humanitismo, tá bom?
tudo isso a gente vai terminar. Só que pra gente relembrar tudo isso, eu preciso que vocês estejam acompanhando comigo, tá? Eu não vou começar a aula, né? Vamos lá, a gente lembra daquilo. Não. Você tem que fazer isso em casa nessa primeira semana, toda a revisão desse conteúdo que a gente trabalhou. Ficamos combinados assim? Fechou? Aguarde então uma revisão bem feita, com bastante vontade, seriedade, foco, disciplina. Galera, num momento como esse, infelizmente, ou felizmente, né, se a gente pensar numa competição, muita gente está boiando, muita gente está, ó, nossa, agora é festa, meu, vou ficar de boa. Cuidado, tá? Porque quando a gente voltar, de repente você vai olhar e vai falar, caraca, meu, o vestibular tá aí batendo a minha porta, beleza? Então, força, foco, disciplina, que a gente vai chegar lá também muito bem preparado, afinal de contas, né, galera? Quem diria que a tecnologia conseguiria nos ajudar dessa maneira, tá certo? E a gente vai aproveitar ao máximo os recursos tecnológicos. Super beijo, tudo de bom a todos, tá?